Na lista de coisas que deixam um dono de carro fulo da vida, sem dúvida nenhuma, uma bolha no pneu está lá no topo dessa lista. Porque inclusive pode acontecer com um pneu muito pouco rodado e o prejuízo é grande porque não existe conserto. Em nome da segurança você precisa substituir esse pneu. Agora, o que exatamente é uma bolha? Por que ela é tão perigosa? É verdade que pneus de perfil baixo são mais suscetíveis de você ter uma bolha? O que você pode fazer para reduzir as chances disso acontecer? E afinal de contas, é ou não é defeito de fabricação? Tudo isso a gente vai descobrir a partir de agora. Olhando de fora, a bolha parece até algo meio simples, né? Um inchadinho aqui na borracha, mais ou menos como se fosse uma bolha num pastel de feira, né? Mas é muito mais grave do que isso. O equivalente, na verdade, é uma fratura óssea. É o rompimento da lona de corpo, que é uma camada de tecido de rayon, aramida ou poliéster que compõe a estrutura do pneu. E muitas vezes vem acompanhado de um dano na própria roda na mesma região. Então o que você está vendo aqui é a consequência visual de algo muito mais grave, algo estrutural no pneu. Com o rompimento dessa lona de corpo, a pressão do ar empurra essa parede de borracha para fora e aí forma essa bolha. Mas é algo que acaba juntando muito estresse e temperatura, é algo muito perigoso e por isso você não deve rodar com um veículo apresentando uma bolha no pneu. E aí o que acontece é o seguinte: sendo uma fratura em uma ou algumas das cintas que compõem a estrutura do pneu, não existe reparo que você possa fazer, porque o pneu não é como um motor, que você tem algum componente defeituoso ou desgastado, você desmonta tudo e substitui os componentes que te interessam. O pneu você não consegue fazer isso, então é por isso que você não consegue fazer um reparo em uma bolha no pneu. E aí cabe algo muito importante: não caiam nessa de reparos feitos por vulcanização ou coisas do tipo, porque aí você está só disfarçando um dano que na verdade é estrutural, como a gente falou. Seria como você passar maquiagem na pele para uma doença muito mais grave que você possui. E um detalhe importante também: aqui a gente tem a bolha do lado de fora, né? Muito mais fácil de você inspecionar visualmente, mas vale lembrar, pode acontecer também do lado de dentro, então fique muito atento a isso. Sendo um rompimento estrutural, a causa é exatamente a mesma que uma fratura do nosso corpo, um impacto de extrema severidade. Aqui no caso do pneu vai ser, por exemplo, um buraco extremamente fundo e recortado, aquela topada seca numa guia que tem um canto vivo, ou mesmo uma tartaruga em sinalização. Se esses impactos acontecerem com muita severidade, você vai submeter o pneu a uma deformação estrutural aguda e aí pode acontecer esse rompimento da lona de corpo. Agora, o grande facilitador para esse fenômeno da bolha acontecer é justamente a falta de calibragem, a falta de ar aqui dentro, porque o ar é o que estrutura o pneu. Você deve lembrar daquele vídeo que a gente publicou algumas semanas atrás sobre calibragem e consumo? E lá eu mostrei para vocês que o ar está sempre escapando do pneu. Mesmo um conjunto de pneu e roda novinho, você vai perder ali entre 1 e 4 PSI por mês, dependendo da condição deles, né? Justamente porque em escala molecular o ar está sempre permeando aqui pela estrutura as moléculas de borracha e escapando de volta para a atmosfera. Então você tem que estar sempre verificando a calibragem dos pneus. E vale lembrar, né, com uma pressão mais baixa você vai estar aumentando o consumo do veículo, a estabilidade dele fica reduzida e aí no topo disso ainda você pode correr esse risco de formar bolhas nos pneus com esses impactos, justamente porque com pouca pressão aqui dentro, o pneu vai sofrer uma deformação estrutural muito maior quando lidar com esses obstáculos. Se você vir um buraco inevitável, duas dicas para você. Primeiro, lógico, diminua ao máximo a velocidade, mas alguns metros antes do impacto inevitável acontecer, solte o freio, porque aí com isso você devolve curso de suspensão e aí a suspensão acaba ajudando a amenizar a energia desse impacto. E outra dica importante é você nunca passar por um buraco numa situação dessa com o volante virado, porque aí com isso, se você passar com ele virado, você aumenta as chances do impacto se concentrar na lateral do pneu. Uma outra causa para a formação de bolhas nos pneus, acredite se quiser, é a montagem incorreta, tanto pela falta de lubrificação, quanto pelo posicionamento incorreto dos talões do pneu, que é essa porção interna aqui, no rebaixo do aro. Por isso que é muito importante você também escolher um local adequado para a instalação dos pneus nas rodas. Em relação aos pneus de perfil baixo, eles são mesmo mais suscetíveis à formação de bolhas? Sim, e por uma razão curiosa que é o extremo oposto em relação ao caso da baixa calibragem. Os pneus de perfil baixo apresentam laterais mais rígidas e menos flexíveis e com isso a capacidade de dissipar essa energia acaba sendo menor. As garantias de fábrica cobrem o reembolso ou a substituição de produtos que apresentem problemas relacionados à fabricação ou à matéria-prima, mas as bolhas são causadas por um agente externo, então você exigir
uma garantia no caso de uma bolha seria mais ou menos como você esperar uma garantia do fabricante do seu automóvel porque você sofreu um acidente de trânsito. O processo de fabricação de um pneu passa por muitas verificações de integridade. A própria composição das cintas, por exemplo, já envolve metodologia de fabricação do tipo Poka-Yoke, que já acaba auditando a integridade estrutural das próprias cintas durante o processo. Mas, além disso, os pneus passam por uma inspeção visual e também por equipamentos de uniformidade, que os inflam, giram em um rolo e ainda fazem um escaneamento a laser para auditar qualquer falha de geometria. E mais ainda, cada um desses pneus acaba passando por validações extremamente rigorosas em campo, com testes como impactos em buracos, topadas em guias e, além disso, as próprias fabricantes dos automóveis também analisam o projeto de cada um desses pneus e os testam novamente em campo durante o processo de desenvolvimento dos automóveis. Agora, tudo isso que eu estou dizendo não é exclusividade da Continental, é algo padrão de todas as empresas que fabricam pneus em todo o mundo, justamente porque o pneu é um componente crítico em termos de segurança. É o único componente do automóvel em contato com o solo, então segurança é algo extremamente importante, então todas as marcas de pneus são muito exigentes em relação a isso. Mas, mesmo com toda essa sofisticação de projeto, validação e testes, existe um limite de até onde o pneu pode suportar em termos de impactos. Então, o melhor que a gente pode fazer é dirigir com cautela, mantê-los sempre calibrados e, ocasionalmente, fazer uma inspeção procurando por bolhas.